Você já imaginou que o maior inimigo da humanidade talvez não tenha começado nas trevas, mas na luz? Antes de ser associado à rebelião, ao engano e à destruição, ele pode ter ocupado uma posição elevada, cercado de glória, beleza e honra. E é exatamente isso que torna sua queda tão assustadora. No vídeo anterior, vimos a hierarquia angelical, seres impressionantes, ordens celestiais, querubins e serafins. Mas existe uma figura que lança uma sombra sobre toda essa majestade. Um ser cuja ruína ecoa até hoje na história humana. Hoje, vamos entrar nesse mistério. Quando muita gente ouve o nome Lúcifer, pensa imediatamente em chifres, trevas e imagens assustadoras. Mas a tradição cristã sempre enxergou algo muito mais inquietante. A possibilidade de que esse ser já tenha sido glorioso, belo e extremamente próximo da presença de Deus. E é isso que torna essa história tão séria. A queda de Lúcifer não é apenas a história de um vilão. É a história de como o orgulho pode nascer em um lugar de privilégio, de como a beleza sem submissão se transforma em corrupção e de como a exaltação do eu termina em ruína. Antes de avançar, precisamos fazer uma distinção importante. A Bíblia não entrega um capítulo único dizendo, em ordem direta, aqui está toda a biografia de Satanás antes da queda. O que temos são textos proféticos, imagens, referências e interpretações que ao longo dos séculos foram reunidas pela tradição cristã. Isso significa que precisamos caminhar com reverência, sem inventar além do que está escrito, mas também sem ignorar o peso do que os textos sugerem. Porque quando passagens como Isaías 14 e Ezequiel 28 são lidas à luz do restante da revelação bíblica, um retrato impressionante começa a surgir. Comecemos com Isaías 14. O texto fala contra o rei da Babilônia, mas usa uma linguagem tão alta, tão intensa e tão simbólica, que muitos intérpretes cristãos enxergaram ali algo que ultrapassa um rei humano e aponta para uma rebelião maior, mais antiga e mais profunda. É nesse contexto que aparece a famosa expressão ligada a Lúcifer, associada à ideia de estrela da manhã, de brilho, de alguém que caiu do céu. A imagem é chocante. Alguém que parecia elevado, resplandecente, admirável, mas que desceu violentamente por causa da própria soberba. O ponto central de Isaías 14 não é apenas a queda, é a motivação. O texto revela um coração que diz: subirei ao céu, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Essa é a essência do problema. Não era apenas poder, era rivalidade. Não era apenas beleza, era ambição sem limites. Perceba a gravidade disso. O grande pecado não começa com violência externa. Começa por dentro. Começa quando a criatura deixa de se alegrar em servir e passa a desejar ocupar um lugar que não lhe pertence. O orgulho sempre tenta roubar para si o centro que pertence somente a Deus. Agora olhe para Ezequiel 28. Ali, o texto fala contra o rei de Tiro, mas novamente a linguagem sobe além do humano comum. O personagem é descrito em termos que lembram o Éden, a perfeição da beleza, a abundância de pedras preciosas, a proximidade do sagrado e uma posição elevada entre os querubins. É por isso que muitos intérpretes entenderam que Ezequiel 28 tem um duplo alcance. Fala contra um rei histórico, sim, mas também reflete a imagem de um ser espiritual que caiu. A descrição é forte demais para caber apenas em um governante terreno. Parece haver algo maior por trás da figura. Uma das frases mais impressionantes do texto diz que ele era perfeito nos seus caminhos, até que se achou iniquidade nele. Isso é profundo. A corrupção não veio de fora. A iniquidade foi achada dentro. O colapso começou no interior. A queda foi precedida por um processo invisível de deformação moral. Outra frase ainda mais pesada afirma que o coração se elevou por causa da sua formosura. Aqui temos uma chave espiritual perigosíssima. A beleza, quando não se curva diante de Deus, pode se tornar combustível para a exaltação própria. O dom, quando desconectado da humildade, vira armadilha.
Se essa leitura estiver correta, então estamos diante de algo perturbador, um ser elevado associado à beleza, à honra e à proximidade do santo, que permitiu que a admiração por si mesmo se tornasse rebelião contra o Criador. E foi exatamente aí que o brilho começou a apodrecer. Muita gente pergunta: Lúcifer era um querubim? A Bíblia não usa essa formulação em uma narrativa simples e direta, mas Ezequiel 28 fala em um querubim ungido, protetor, ligado ao Monte Santo de Deus. Por isso, ao longo da história, muitos cristãos entenderam que Satanás esteve entre os querubins mais elevados. Se isso for assim, a queda ganha uma dimensão ainda mais assustadora. Não estamos falando de alguém distante da glória, mas de alguém muito próximo dela. Não de alguém ignorante sobre a santidade, mas de alguém que a contemplou. Isso prova uma verdade dura. Proximidade do sagrado não substitui submissão. É aqui que o roteiro da rebelião começa a tocar a nossa própria realidade. Porque a história de Lúcifer não é apenas sobre o passado celestial. Ela expõe um princípio eterno. Todo coração que se alimenta de orgulho começa a se afastar de Deus, mesmo que ainda esteja cercado de linguagem religiosa e aparência de glória. Mas como essa queda se expandiu? Como um ser exaltado se tornou o adversário? O Novo Testamento nos ajuda a entender melhor. Em Lucas 10, Jesus diz: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. A frase é curta, mas poderosa. Ela transmite velocidade, ruptura e perda de posição. Essa queda como relâmpago não passa a ideia de uma simples mudança de humor. Passa a ideia de expulsão, de ruptura violenta, de colapso repentino. Aquilo que se exaltou contra Deus não foi tolerado no alto. O orgulho pode até sonhar com ascensão, mas seu destino final é a queda. Em Apocalipse 12, vemos outra imagem forte. Miguel e seus anjos batalham contra o dragão e seus anjos. O dragão é lançado fora. Aqui o cenário é guerra. Não uma guerra em que Deus corre risco, mas um confronto em que a rebelião é exposta, julgada e removida do lugar que ocupava. Isso nos mostra que a rebelião espiritual não ficou isolada no interior de um só ser. Ela se espalhou. Houve seguidores, houve adesão. Houve uma rede de anjos que, em vez de permanecer na ordem do Criador, escolheram acompanhar a revolta. O mal sempre tenta se multiplicar por influência. Judas e 2 Pedro também falam de anjos que não guardaram seu estado original. Embora os textos não detalhem tudo, eles reforçam a ideia de que houve rebelião real no mundo angelical. Isso significa que a queda de Satanás não foi uma peça simbólica apenas, teve implicações espirituais amplas. Agora pense no peso disso. Seres criados para servir, contemplar e glorificar a Deus escolheram a ruptura. E, ao fazê-lo, transformaram-se em inimigos da ordem divina. A partir daí, a guerra espiritual entra em cena não como fantasia, mas como uma realidade trágica do mundo invisível. Mas qual foi o pecado exato de Lúcifer? Se resumirmos tudo em uma palavra, essa palavra é orgulho. Não um orgulho leve, não uma autoestima desregulada, mas uma exaltação cósmica do eu. O desejo de autonomia total. A recusa em permanecer como criatura. A vontade de ser como Deus sem depender de Deus. Esse é o mesmo veneno que aparece depois no Éden. Quando a serpente tenta o homem, ela usa a linguagem do orgulho. Sereis como Deus. Veja como a rebelião celestial ecoa na queda humana. O pecado original da humanidade repete a mesma sedução do primeiro rebelde. Autonomia sem submissão. Por isso a história de Lúcifer não é apenas um estudo sobre demônios. É um espelho sombrio para qualquer coração que comece a amar mais a própria exaltação do que a glória de Deus. Toda vez que o eu tenta ocupar o trono, a lógica da rebelião volta a se manifestar. Há outro ponto crucial. Muitas pessoas associam Satanás apenas a terror, destruição e violência aberta. Mas a Bíblia também mostra que ele se apresenta com aparência enganosa. Paulo diz que Satanás se transforma em anjo de luz. Isso muda completamente nossa percepção da batalha espiritual. O mal nem sempre chega com cara de mal.
Às vezes chega com brilho, carisma, discurso sedutor, aparência de profundidade, falsa elevação e promessa de poder. Esse é um dos aspectos mais perigosos do inimigo. Ele não apenas ataca pela força, ele também corrompe pelo fascínio. Talvez seja por isso que a figura de Lúcifer, na tradição cristã, esteja tão ligada à ideia de esplendor corrompido. Não porque o brilho em si seja mau, mas porque o brilho separado da verdade pode enganar. O diabo não inventa a glória. Ele distorce o que era belo até tornar belo o que destrói. Em João 8, Jesus chama o diabo de mentiroso e pai da mentira. Isso mostra outro aspecto da sua queda. A rebelião produziu falsificação. Quem rompe com a verdade de Deus, inevitavelmente passa a viver de distorção. O mentiroso espiritual por excelência nasce da recusa de permanecer na verdade. Isso ajuda a entender por que, desde o princípio, a estratégia de Satanás combina orgulho, engano e oposição. Ele se exalta, ele mente e ele resiste. E tudo isso nasce do mesmo núcleo, a recusa em reconhecer que só Deus é Deus. O centro da queda é sempre teológico antes de ser comportamental. Mas uma pergunta importante surge aqui. Se Satanás caiu, por que Deus permitiu que ele ainda atuasse? A resposta completa pertence à soberania divina, mas a Escritura mostra que nada escapa ao governo do Senhor. O diabo não é um poder rival equivalente a Deus. Ele é criatura julgada, limitada e destinada à derrota. No livro de Jó, por exemplo, Satanás só age até onde Deus permite. Ele não atravessa os limites que o Senhor estabelece. Isso é essencial. A Bíblia nunca apresenta o universo como um duelo equilibrado entre dois deuses opostos. O Senhor reina. Satanás resiste, acusa, engana, mas continua subordinado aos limites do juízo divino. Essa verdade muda tudo, porque a queda de Lúcifer é grande, mas não é maior que o trono. A rebelião foi real, mas não tornou Deus vulnerável. O adversário é poderoso, mas não é soberano. Ele age, mas não reina. Ele persegue, mas não vence o plano final do Criador. E aqui chegamos ao ponto mais glorioso da história. A resposta definitiva à rebelião de Satanás não está em Miguel, embora Miguel guerreie. Não está nos anjos, embora os anjos sirvam. A resposta definitiva está em Cristo. É nele que a derrota do inimigo é anunciada, confrontada e consumada. Em Gênesis 3, logo após a queda humana, Deus já anuncia que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. Isso é impressionante. Aquele que corrompeu pela mentira acabaria esmagado pela promessa. O mal entrou cedo, mas a resposta de Deus também surgiu cedo. Nos evangelhos, sempre que Jesus aparece, o mundo das trevas reage. Demônios gritam, recuam, imploram, são expulsos. Isso mostra que o reino de Satanás reconhece a presença de uma autoridade maior. O Filho não veio apenas ensinar, veio desfazer as obras do diabo. Na cruz, aquilo que parecia derrota tornou-se triunfo. Colossenses 2 diz que Cristo despojou principados e potestades, expondo-os publicamente. Isso significa que o orgulho rebelde que sonhou em ocupar o alto foi vencido pela humildade do Filho que se entregou até a morte. Que contraste impressionante! Lúcifer quis subir e caiu. Cristo desceu em humildade e foi exaltado acima de todo nome. O primeiro modelo da rebelião foi a autopromoção. O modelo da redenção foi a obediência. O orgulho tenta agarrar o trono. O amor entrega a si mesmo ao Pai. Esse contraste precisa entrar fundo em nós, porque a história de Satanás e a história de Cristo oferecem dois caminhos opostos. Um caminho diz, exalte-se. O outro diz, humilhe-se diante de Deus. Um produz ruína, o outro produz vida. Um nasce da soberba, o outro nasce da obediência. É por isso que Tiago escreve que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O princípio que derrubou Lúcifer continua operando hoje. O orgulho ainda destrói ministérios, relacionamentos, famílias, lideranças e corações. E a humildade ainda é o caminho seguro para permanecer diante de Deus.
Talvez a parte mais assustadora dessa história seja perceber que o início da queda não parecia queda. O orgulho costuma se disfarçar de merecimento. A vaidade costuma se disfarçar de excelência. A independência costuma se disfarçar de força. E é assim que a corrupção começa silenciosamente. Por isso, o roteiro de Lúcifer não deve apenas nos impressionar, deve nos advertir. Toda vez que a criatura começa a amar mais a própria imagem do que a glória de Deus, ela entra em zona de perigo. Toda vez que o coração deseja ser o centro, a lógica da queda se aproxima. Mas essa mensagem também traz esperança. Porque se o orgulho destrói, a graça restaura. Se a mentira escraviza, a verdade liberta. Se Satanás representa a exaltação do eu, Cristo oferece o caminho da reconciliação, da submissão, da verdade e da vida. A guerra espiritual não termina em trevas. Ela termina no triunfo do Cordeiro. Apocalipse mostra o destino final desse inimigo. O dragão, a antiga serpente, o diabo, será definitivamente julgado. O mal não terá a última palavra. A rebelião não reinará para sempre. O brilho corrompido terminará em condenação. E a glória verdadeira permanecerá para sempre ao redor do trono de Deus. Isso significa que a história de Lúcifer não termina com fascínio sombrio. Termina com juízo. E isso é importante, porque muita gente, sem perceber, romantiza o rebelde, estetiza o orgulho e transforma a treva em objeto de curiosidade vazia. A Bíblia não faz isso. Ela revela o mal para que o rejeitemos, não para que o admiremos. Se houve um querubim exaltado que caiu, a lição não é venerar a sua antiga grandeza. A lição é tremer diante da santidade de Deus e reconhecer quão destrutivo é o orgulho. A queda de Lúcifer é um aviso cósmico. Ninguém pode disputar com o Altíssimo e permanecer em pé. Talvez você esteja pensando agora, o que essa história tem a ver comigo? A resposta é, tudo. Porque o mesmo orgulho que destruiu o primeiro rebelde ainda tenta entrar no coração humano. A mesma mentira que começou no céu ainda tenta se instalar na mente do homem. A mesma sede de autonomia ainda tenta nos afastar de Deus. É por isso que vigiar o coração é tão sério. Ninguém começa a grande queda dizendo em voz alta que deseja se rebelar contra Deus. Tudo começa pequeno. Vaidade alimentada, correção rejeitada, autoimagem exaltada, submissão enfraquecida, fascínio por si mesmo. O colapso é apenas o fim visível de um processo invisível. Se este vídeo te mostrou a origem sombria da rebelião, então guarde isto com temor e esperança. Temor. Porque o orgulho é mais perigoso do que parece. Esperança. Porque Cristo venceu aquele que se levantou contra Deus. A cruz respondeu ao céu ferido. O Cordeiro derrotou a antiga serpente. Então, quando você ouvir o nome Lúcifer, não pense apenas em terror. Pense em advertência. Pense em uma beleza corrompida pelo orgulho. Pense em um brilho que virou ruína. Pense em uma exaltação que terminou em queda. E, acima de tudo, pense em como somente Deus é digno de toda a glória. No fim, a grande pergunta não é apenas quem foi Lúcifer. A grande pergunta é esta: quem ocupa o centro do meu coração? Porque toda a história espiritual se decide aí. Quando o eu tenta subir demais, a queda se aproxima. Quando Cristo ocupa o centro, a alma encontra o lugar certo diante do trono. Se este vídeo falou com você, fortaleceu sua fé e abriu seus olhos para a seriedade do mundo invisível, permaneça conosco. Porque no próximo conteúdo, podemos avançar ainda mais na batalha espiritual, nas estratégias do inimigo e na forma como a palavra de Deus nos ensina a permanecer firmes diante das trevas. Agora guarde esta frase final. Lúcifer caiu porque quis ocupar um lugar que nunca lhe pertenceu. Cristo reina porque sempre foi, é e será o único digno de toda honra, toda glória e todo domínio. E quando essa verdade governa o coração, a mentira do orgulho perde sua força.